Beleza, galera, vamos começar nossa transmissão. Já estamos ao vivo. Eba! E a cores. Vai lá, manda bala aí, Vivi. Vou pedir para a galera, como sempre, que não estiver falando, colocar no mudo, né? Para não dar eco. Vamos começar com a apresentação dos nossos convidados de hoje. Então, a gente tem o Major Thomas, da equipe dos Falcões, o Zordai, que trabalha com a gente lá na Sky Radical, atletas. Fala um pouco de vocês, quantos saltos, o que fizeram para chegar até aí. Quer mandar primeiro, Zordai? Ou eu começo? Pode começar aí. Tá. Eu comecei a saltar de paraquedas em 2010, tá? Só que eu venho de uma família de paraquedistas, meu pai é paraquedista de 82. Eu sempre quis fazer o curso, e aí quando rolou um dinheiro eu fiz o curso. E aí acho que 2011 eu soltei pouco. Major travou, né? Acho que sim. Thomas, acho que você travou na internet aí. Não sei se você estava ouvindo a gente. Agora voltou. Caída, né? Voltou. Tá. Vocês pegaram até a parte que eu estava tentando entrar no time principal de paraquedismo da FAB? Bem no comecinho, você falou que começou a saltar 2010, 2011 saltou pouco. Eu comecei a saltar 2010, 2011 saltei pouco. 2012 eu tinha 57 saltos quando entrei na equipe da FAB. Vim gastando tubos de dinheiro com treinamento. Acho que igual todo mundo, a gente fica fazendo conta até de quanto que gasta de mercado no mês para poder uma vaga a mais para saltar. E aí 2016/2017 eu entrei no time principal. Fui para o latino-americano no lugar do Antônio em 2017. A gente fez uma média lá no Pool Fi de 15,7. E aí, em 2018, a gente foi campeão brasileiro militar no Pool Sim, fazendo uma média. E aí, acredito que foi 24, ou quase 25, entre 24 e 25, em 2018. Ixi, travou de novo. Acho que Mas é o maior orgulho da FAB, hein? 24, 25. Mudei aqui a posição, melhorou? Agora voltou. Aqui a posição do modem. Tá, mudei aqui a posição do modem. E aí hoje eu tô com 4.300 e acho que tem que olhar lá, 320 e poucos saltos. E eu sou entusiasta de muitas outras modalidades do paraquedismo, porque eu acho que conhecimento não ocupa espaço, né? Tem que estar aprendendo. Eu gosto de pilotagem velame, gosto de fly, gosto de big way, apesar de não fazer muito big way. É instrutor, né? Tânia, instrutor, tandem, câmera. Fui câmera, como câmera eu fui vice-campeão latino-americano em 2012 ou 2013, com um pouquinho, 200 e poucos saltos. O pessoal me convidou para filmar o time lá, um time desfalcado, e a gente foi vice-campeão latino-americano em 2013, eu acho. Mas a gente é entusiasta, eu sou principalmente um entusiasta do paraquedismo e da técnica de voo, né? Então, isso é... Muito bom, um ótimo representante de Baby Fly. E você, Zordai, fala um pouco de você. Vamos lá. Bom, boa noite, galera. Para quem chegou agora, né? Porque eu já não dei boa noite antes. O meu currículo é um pouquinho mais curto aí. Eu comecei faz uns 4 anos, mais ou menos, 2016, 2015, alguma coisa assim. Tem aproximadamente uns 600 saltos. Também instrutor, piloto tandem agora. E, bom, faz mais ou menos quase um ano eu venho investindo bastante em four-way, né? A gente montou um timezinho de four-way e a gente tem treinado bastante aí para principalmente competir no campeonato que vai ter no final deste mês. E, assim como o Thomas falou, também entusiasta principalmente de big way, four-way e segurança. Segurança sempre foi uma grande paixão aí para
compartilhar, aprender e fazer com que o esporte seja sempre mais seguro. Perfeito. Quanto salto você tá, verdade? Oi? Quantos saltos você falou? Quanto salto você tá? Uns 600. Em torno de 600. Ah, legal. Bom, vamos começar nosso bate-papo de hoje, então? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é belly fly, então vamos falar um pouco das técnicas, tanto de boxe quanto de manche, tá? Trazer um pouco das posições e movimentos básicos dessas duas posições. Então, mas eu só vou te pedir para deixar no mudo quando não estiver falando, por causa do barulho do ambiente. Tá bom, perfeito. Tá bom? Vai lá, é com vocês, garotos. Jordai, você está no mudo. E agora? Aí foi. Ou você tem a apresentação ou você tem a voz, não pode ter tudo, né? Bom, a gente colocou uma apresentaçãozinha aqui para guiar a gente, principalmente, né? E ir tirando dúvidas aí conforme forem aparecendo, tá? Então, a ideia é que seja interativo, como sempre é. E qualquer dúvida a gente vai tirando na hora. E no final, assim, a gente até deixou um tópico ali como dúvidas em geral, mas se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, pode ir parando que a gente vai conversando. Legal? Vivi, se eu estiver falando muito rápido alguma coisa, você vai me dando um toque aí, tá? Que eu vou ficar com essa tela aqui, eu não vou conseguir ver o chat lá. Beleza? Beleza. Eu te acompanho. Então tá. Pessoal, o que a gente trouxe aqui para conversar em linhas gerais, né? Principalmente a questão da box position e amantes. Então, muita gente pergunta, mas qual é a diferença? Por que existem duas posições e tudo mais? Então, assim, uma dúvida, principalmente para tirar essa dúvida geral, né? Por que a box e por que amantes? A box ela é uma posição que te dá uma estabilidade de uma forma muito simétrica do corpo como um todo, digamos assim. Então, consequentemente, ela é mais fácil de ensinar e por isso que a gente aprende ela inicialmente para começar no AFF e tudo mais, o corpo bem selado e tudo mais, isso vai gerar digamos assim, o fluxo de vento passando pelo corpo da forma mais simétrica possível. Isso já garante que a gente fique estável para poder fazer todos os movimentos que a gente precisa. A Amantes, ela é uma evolução disso, que é muito utilizada no four-way, nas formações e tudo mais, porque a partir desse momento, quando você começa a querer fazer mais movimentos, que nem a gente pode ver essa foto aqui, esse aqui é um giro de bloco, por exemplo, que duas pessoas, na verdade isso não é um giro de bloco, mas existe um giro de bloco aqui que duas pessoas estão assim gripadas, então eu não tenho mais o meu movimento do braço para poder garantir que eu vou conseguir fazer alguma movimentação. Então isso, Amantes garante que a gente vai conseguir se movimentar, mesmo estando com os braços numa posição mais neutra. Tá? Então aqui tem uma visão geral da posição de boxe. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Então aqui a box, né? Aqui é a posição neutra do box, digamos. Então, o que acontece aqui? Se a gente observar... Vou pegar um pointer aqui, fica mais fácil de apontar as coisas. Pointer. Então, se a gente observar aqui essa posição, a vista frontal, a gente tem realmente um corpo que ele está selado, ou seja, a gente garante que o deslocamento de ar ele flui, como a gente pode ver nessa figura aqui e na outra, da forma mais simétrica possível por todo o corpo, e a gente apenas tem o CG que garante que a gente caia no rover e fique estável. Então, por isso que lá no AFF, por exemplo, a gente faz o front loop, faz o back loop e volta para a box justamente para garantir a estabilidade. E esses ângulos que a gente fala lá no curso para todo mundo, 90 graus do ombro, 90 graus do cotovelo, 45 graus dos joelhos,
que garante aqui a simetria com o ombro e tudo mais, isso justamente garante que a gente vai ter essa estabilidade como um todo, tá? Então, aqui o vento relativo, por exemplo, nesse caso, a gente está em queda livre, o vento relativo é o vento que vem de baixo, né? O vento relativo, quando a gente sai da aeronave, é aquele vento que vem de frente. Então, de qualquer forma que você tiver com essa posição estampada no vento, você vai estar estável, tá? Eu gosto de passar para os alunos que a selatura realmente é quando o quadril está abaixo da linha do ombro e do joelho. Então, quando a gente pensa num corpo selado, a gente está projetando o quadril para baixo do ombro e do joelho, né, que é o CG. Justamente porque o quadril é a parte mais pesada do nosso corpo. Então, se a gente põe ele para baixo, a gente tem aquele efeito peteca, né? Isso mesmo. Legal? E aí, se a gente pegar essa variação da box position, a gente tem os movimentos que a gente consegue fazer mesmo estando nessa posição que traz toda essa estabilidade, né? Então, por exemplo, desculpa, quando a gente fala das curvas, as curvas, quando a gente aprende lá na box, é justamente a diferença do ombro, né? Então, se eu coloco um ombro para frente, mais para baixo do que o outro, o vento vai fluir nessa direção e, consequentemente, eu vou virar para o outro lado. Ou contra o inverso, a mesma coisa, e os movimentos de back e front, certo? Então, se eu estender mais os braços, encolher um pouco as pernas, consequentemente, eu vou ter mais arrasto aqui na parte da frente, e isso vai me levar para trás. Ao contrário, se eu recolher meus braços e esticar as pernas, vou ter uma maior sustentação aqui na parte das pernas, e isso vai me levar para frente, certo? E o decelar, que é tirar aquele centro de gravidade que a gente estava aqui. Como a gente pode ver, o vento, ele tende a ficar ele segura muito mais o vento aqui embaixo da gente, ele vai de uma forma totalmente desproporcional pelo corpo, e a gente tende a cair mais devagar. Tá? Quer acrescentar alguma coisa aí, Vivi? Eu quero, na verdade, né? Então, as curvas na box, quando a gente aprende curva de braço, realmente, né? Embora também seja possível fazer curva de perna, a gente já vai falar sobre ela, né? O movimento à frente e o movimento atrás é bem simples de entender, é onde eu estou criando área que eu vou criar o deslocamento. O disselar que eu queria reforçar, na verdade, a gente brinca com os alunos que é como se fosse abraçar uma bola, né? Mas repara que o quadril não é a parte mais alta do corpo. A parte mais alta está mais para o centro do tronco, mais próximo ao umbigo. Então, a dificuldade comum de aluno, quando pensa no movimento acima, que é o movimento disselado, é jogar o bumbum para trás, né? De repente, fala um pouco mais sobre isso, vocês dois. Estou com dificuldade de liberar aqui meu microfone, mas vamos lá. A principal diferença entre a box position e a amante é que na amante a gente acaba voando mais a extremidade do corpo. Isso dá um momento maior e dá mais velocidade e mais controle nas acelerações e paradas, tá legal? Então a box position, ela é uma posição fundamentada em a gente realizar assimetrias mais controladas do que a amante position, tá legal? Então quando a gente faz uma curva de braço, que a gente coloca o braço, a gente bota o braço grandão lá, né? Essa simetria de braço grande, tipo, a simetria do braço inteiro, então você acaba voando mais o seu corpo todo do que mais a extremidade que a gente voa na amante, tá legal? O que eu queria acrescentar com relação à parte do quadril para baixo, ou mais para baixo, a gente vê que o pessoal que é mais gordinho, que tem a barriga grande, né? O pessoal fica mais confortável de voar de barriga, mas isso acontece por causa da posição do centro de gravidade, tá? O centro de gravidade da gente, ele é na altura do umbigo e é feito um triângulo, dependendo do tamanho da gente. Esse centro de gravidade é mais ou menos na altura do umbigo ali, tem um triângulo que com um vértice em cima e nas laterais um pouco para baixo e tal. Esse é o centro de gravidade da gente, né? Então, esse é o que é a posição normalmente que vai ficar mais baixa no corpo da gente e que deve ficar. Esse centro de gravidade, que é esse triângulo, o centro de gravidade ele passeia
dentro desse triângulo, dependendo da posição que a gente está. Tá legal? Fisicamente, o centro de gravidade ele não é fixo no umbigo da gente. Ele vai passear dentro de um triângulo, tá? Tem um matemático chamado Kuiper que ele aumentou esse triângulo e fez uma elipse e batizou essa elipse de Kuiper. É uma elipse de probabilidade de onde vai estar esse centro de gravidade, tá legal? O centro de gravidade ele não é fixo. Ele modifica dependendo da posição do corpo que a gente faz. Tanto que se a gente começar a furar muito o vento para um lado, com um lado do corpo na hora de fazer a curva, existe a possibilidade de você não estar selado e você entrar em faca, tá legal? Esse centro de gravidade é importante nesse sentido. E aí, quando a gente fala para o aluno, didaticamente, para ele colocar o quadril para baixo, porque é a parte mais pesada do corpo, normalmente o umbigo da gente ele é mais para baixo, mais perto do quadril, dependendo de pessoa para pessoa. A formação corporal feminina ela é um pouco diferente da masculina, né? Então isso acaba sendo uma variável importante na formação de time de four-way, né? Mas a principal diferença que é importante o pessoal observar é que na box position é uma posição mais para o iniciante começar a voar e ele ter mais controle da posição, né? Porque você voa basicamente o seu corpo todo, em vez de voar predominantemente as extremidades quando você voa na mantis. O pessoal que está voando mais experiente, que voa na mantis, que voa four-way na mantis, acaba dando inputs nas extremidades e isso gera um movimento mais forte, gera um momento mais forte na hora de girar. Tá legal? E principalmente quando você, na mantis position, você prioriza as curvas de perna e o controle de perna, você tem a possibilidade de deixar os braços soltos para poder fazer o grip. Esse braço voa, essa assimetria de braço na hora de fazer os grips, o seu braço ele acaba dando uma reação no seu corpo, mas espera-se que o atleta ele esteja mais adaptado a fazer esse controle com assimetrias de perna, tá legal? Para poder possibilitar isso. Não tem jeito eu falar para você, não, você voa só, você não voa de fora isso, você voa só perna. O cara que fala isso, ele está mentindo para você. Porque se eu estico um braço mais para antecipar um grip do lado de lá, eu preciso compensar isso com o meu corpo ou com a perna. Tá legal? É isso que eu queria acrescentar com relação à box position / transição da box position para mantis position com vocês hoje. Eu acho que se vocês começarem a pensar nisso, né? Começarem a ver essa coisa, aquela coisa de botar a mão para o lado de fora do carro e ver como que o vento reage na mão da gente e ver que o vento reage da mesma maneira, só que um vento vindo de uma direção diferente na hora que a gente está em queda livre, e você começar a pensar e analisar isso, eu acho que é o grande salto do paraquedismo para quem está começando a voar o voo de barriga. Não só o voo de barriga, para as outras também, porque a parte da dinâmica do fluido, que a gente está num fluido que é o ar, essa dinâmica do fluido, apesar de, independente de você estar de barriga, de você estar sentado, de você estar de cabeça para baixo, vai ser a mesma coisa, né? É o mesmo conceito. Tipo, se eu estou de cabeça para baixo e eu dou uma pendida com a perna para frente, eu tenho a tendência de ir para lá e vice-versa. Então, esse conceito da dinâmica do fluido que a gente está caindo, que é o ar, quanto antes o atleta ele se identificar com isso, conseguir entender isso, ele vai conseguir ter um salto técnico bem grande no voo dele, seja de barriga, de head down, o que quer que seja. Verdade. Nossa, eu adorei esse conceito. Eu nunca tinha pensado, o CG passeia, realmente. A gente estava falando isso outro dia na live sobre aeronave, né? Mas eu nunca pensei em aplicar isso para a pessoa. Faz todo sentido, muito bom. Antes da gente continuar, só falar mais um pouquinho do conceito sobre vento relativo que a gente estava comentando, né? Deixar claro para a galera que você comentou, na saída é de frente, quando eu estou em queda livre é de baixo. O vento é relativo ao meu deslocamento, então, para onde eu estou deslocando. Quando eu saio da aeronave, eu estou na inércia da aeronave, então eu tenho um deslocamento à frente. Quando eu já estou na minha terminal, eu já acabei com essa inércia da aeronave e já acelerei para baixo. Então, o vento vem de baixo, que é relativo ao meu deslocamento para baixo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, aí só falar. Vamos seguir, Jordaine?
Zordai tá sem som. Eita. Vai, resolve aí, Zordai. Ô, Fabrini, não precisa engordar não, viu? Tá tranquilo. Já que tá no nível do umbigo ali, vou sair da dieta. Agora vamos cair, que é uma beleza. Uma ótima desculpa para sair da dieta, né? É isso que eu precisava. Obrigado, viu, Tom? Enquanto isso, só agradecer a galera que está assistindo aí simultaneamente pelo YouTube. Gelder tá aí. Quem mais tá aí? Manda um oi aqui no chat para mim no YouTube. Ó, que legal. Estamos sendo assistidos ao vivo. Enquanto isso, lógico, problemas técnicos de sempre, né? Voltou agora? Voltou enquanto ele não... Voltou? Voltou, manda Voltou. Troca de microfone que funciona. Não, estava comentando justamente isso que você falou, Vivi, do vento relativo, citei justamente por isso, a gente fala do vento relativo muito, principalmente para os alunos, somente na hora da saída, né? Mas o vento relativo, aí você falou, é relativo para onde a gente está se deslocando. Né? Zordai, nossos últimos jump mostra bastante isso, né? Foi exatamente isso. Tem uma foto irada. Mas vamos lá. E aí, passando um pouquinho mais aqui para Amantes Position em si, né? Então, Amantes, como o Tom falou, a gente pode ver aqui que o centro de gravidade ele muda muito aqui, justamente para o lower body, né? Então, a gente voa muito mais a parte de baixo do corpo e a parte de cima muito mais outros tipos de recursos. Apesar da Amantes, a gente também ensinar e poder voar sem pures e tudo mais, uma ferramenta, até coloquei aqui, ferramenta padrão é o Buris. E o Buris a gente tem aquele modelo antigo, regular, o que mais a gente utiliza hoje, o Mega, e tem aquele um pouquinho maior que cobre, inclusive, o pé inteiro. E aí hoje também tem modelos diferentes de Buris, tem Buris mais firmes, que dão mais potência ainda e tudo mais, tá? Uma vez eu estava conversando com o pessoal que fabrica macacão e tudo mais, aí o pessoal me pergunta, mas faz tanta diferença e tudo mais? Uma coisa que me contaram uma vez a quantidade de tecido que vai aqui para fazer o Buris na perna de quando a gente está voando é muito igual ao tecido que a gente coloca na asa para o câmera filmar as formações, filmar tandem e tudo mais. Ou seja, todo aquele poder que o cara tem na asa para poder subir, para poder acompanhar um tandem, acompanhar uma formação, é o que a gente tem de poder de controle aqui na parte do lower body, quando a gente olha um Buris, por exemplo. Tá? Legal, Dúvidas essa é aí? uma comparação legal, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Justamente porque vocês usam lower body, por isso que vocês não têm nenhum tipo de arrasto na parte de cima do macacão, certo? Tem pessoas que têm até para ajudar, digamos assim, a não cair mais, né? Então, quando é muito pesado e tudo mais, a gente até usa mangas aqui, alguma coisa assim, para dar mais arrasto. Mas o controle todo da posição, da queda e tudo mais, tá realmente aqui no lower body. Vou complementar um pouquinho, tá? Aproveitar aqui a parte do Buris, a parte do corporal e aqui aproveitar o que o pessoal está falando aqui no chat, tá? O pessoal está falando, o negócio é não sair da dieta, botar peso, não botar peso, quem é pesado não selar tanto. O salto ele é selado o tempo todo, tá bom? Então, se eu tenho 60 quilos e eu estou saltando com um outro atleta de 120 quilos, eu não tenho que pedir para ele não selar. Ele precisa selar. O salto ele precisa ser rápido, tá bom? Então, não existe, não sela tanto. Para o pessoal fazer um big wave, né, o próprio atleta que é mais pesadinho, ele vai usar um pouco mais de pano e tal, para ele não passar para baixo e tudo. Mas quando a gente fala de four way, de alto desempenho, né, os atletas eles precisam estar equilibrados dentro do salto. O que é? Os atletas precisam estar equilibrados dentro do salto.
dentro das posições do four-way, né? O back normalmente é um cara um pouco mais pesado e que tem condições de girar mais rápido, né? O front ou point, um cara normalmente mais leve que voa muito bem de costas para a formação, mas todos os atletas eles precisam estar equilibrados dentro do salto. Não pode ter discrepância absurda de razão de queda. Essa discrepância absurda de razão de queda, ela precisa ser compensada de uma maneira ou de outra, ou com peso, ou colocando peso, ou quem está fora do peso emagrecer, ou então mudar a formação do time, tá legal? Outra coisa com relação à parte de não ter arrasto na parte de cima do corpo, é para facilitar essa parte dos grips, né? Se a gente, com a simetria de braço, para fazer o grip, um grip ou outro, antecipar um grip ou outro, ou ajudar o atleta que acontece numa posição ou outra de puxar o atleta mais para perto de você e precisar calçar no braço, né? Se você tem menos arrasto em cima, isso facilita. Assim como o salto de four-way, quanto mais toda a formação estiver selando e colocando para baixo, mais você consegue fazer os pontos com velocidade e consegue lá no final conseguir um somatório de pontos maior, que é o principal do que você precisa do four-way, né? Então, você pode observar nos saltos do Hayabusa ou do Arizona que quando eles saem no vento relativo, eles estão numa velocidade mais baixa e você não acredita que naquela velocidade que eles fazem os pontos no relativo, muito mais devagar, conforme esse salto vai acelerando e colocando para baixo, eles vão acelerando de uma maneira e tu fala assim, caramba, esses caras não vão chegar a 20 pontos. Aí chega a 20, 30 pontos, num salto aí, num pulo, num sorteio de nível médio, tá legal? Então, a falta de pano em cima, ela ajuda nesse ganho de velocidade e na compensação dessas assimetrias, né? E o Buris, ele funciona principalmente como uma quilha, né? Alguém já tentou surfar numa prancha sem quilha? Ela fica escorregando. Quando você bota uma quilha lá, quanto maior a quilha, mais estabilidade você tem, e aí essas assimetrias você acaba tendo mais controle e mais precisão na hora de girar e na hora de parar e de fazer os pontos e não transmitir energia para os outros atletas do seu time de four-way. Tá legal? Então, era isso que eu tinha para falar de Buris. Aproveitei para pegar um pouco aqui do que o pessoal estava falando aqui no chat, aqui, falando alguma coisa de peso, né? E era isso que eu tinha para acrescentar. Eu acho que isso que o Tom falou que é essencial. O voo, ele é selado. Então, assim, no momento que você perde a sela aqui para recuperar alguma coisa e tudo mais, você perde estabilidade. Então, quando você olha, por exemplo, numa formação, alguém que está chegando, aproximando na formação e está andando para um lado e para o outro, ao invés de reto, é porque ele está desselado. Está tentando segurar alguma coisa que o vento não tá efetivamente fluindo aqui no lower body dele. Tá? Posso passar aqui para os vídeos, Vivi? Acho que sim. Alguém tem mais dúvida aí sobre Buris? Manda pau. Então, assim, a ideia aqui é justamente mostrar a posição base aqui, né? Então, a gente pode ver o peito bem mais elevado do que a gente viu lá na posição de box, né? Quando a gente olha aqui, ó, o topo do pé ainda continua mais ou menos na altura da cabeça, né? E se você olha aqui por essa visão frontal, dá para ver que o pé ele está bem mais virado para dentro, para justamente apoiar o Buris no vento, do que quando a gente estava falando da box, né? E aqui tem alguns vídeos institucionais e tudo mais, eu deixei aqui como links, até porque eu peguei essas fotos aqui do pessoal lá da Axis, e eles têm uma série de artigos que explicam coisas de ventos e tudo mais, não só para belly, mas também para free fly, para trekking e tudo mais. E aí eu peguei aqui alguns vídeos, principalmente iniciantes aqui, do que a gente tem de túnel.
meu e de alguns colegas. E aí, para variar, é só mudar que ele não vai funcionar. Ontem ele funcionou. Agora vai. Então aqui, pessoal, justamente para mostrar... Deixa eu tirar esse som aqui que vai ficar bagunçado. Como o pé aqui, né? Se a gente observar, o pé está bem mais calçado do que na posição do box. O movimento para frente, como como no movimento de box, também é esticar as pernas. Mas o movimento para trás, se você olhar, é muito mais fechar um pouco as pernas. O braço, a gente mantém ele muito mais... Vocês podem observar no vídeo que o braço ele mantém muito mais a mesma posição que estava antes. Isso aqui é um vídeo bem no início, de quando eu comecei a treinar. Então, assim, se você olhar, é movimento puramente das pernas. Ou seja, todo aquele recurso que a gente colocou nas pernas para poder dar essa quilha que o Tom falou, a gente utiliza tanto para subir, quanto para ir para frente, quanto para ir para trás. E a parte do upper body, ela fica muito mais neutra. Tá? Aqui tem movimentos básicos, digamos, indo para frente, para trás você pode ver que as pernas elas juntam, para cima as pernas também elas fecham um pouquinho em cima o pé para dar mais arrasto e mantém ela esticada um pouco mais. E uma coisa legal de observar aqui é que quando a gente vê, por exemplo, em queda livre às vezes, o pessoal quer fazer um movimento muito brusco, muito ir atrás do negócio, o pessoal tá lá longe e tudo mais. Você pode ver por aqui que para você parar e olhar que o pé juntou, não é o pé juntou todo e fechou de uma vez só. Ele fecha um pouquinho só. Se você fechar ele demais, ele vai te dar um input muito grande. E aí você tem que ter recurso para recuperar esse input de uma vez só. Tá? Tá dando para ver o vídeo aí, Vivi? Tudo certo? Tá dando. Tá um pouquinho lento, mas tá dando para ver bem. Vocês conseguiram observar isso, pessoal? Que o pé, as pernas fecham um pouquinho para vir para trás? Não é aquele negócio de fechar de uma vez? Então vamos lá. A gente está falando do movimento para frente e para trás. Você está comentando das pernas. Eu só uso as pernas para fazer isso, com buddies, claro, né? Eu vou lower body, eu não uso o braço para ir fazer movimento à frente e atrás. Exatamente. Tá. E aí estica um pouquinho de perna ou recolhe um pouquinho de perna, sempre aproximando os joelhos. Na verdade, isso. Na verdade, é fechar os joelhos, você vem para trás. Só no fechar os joelhos, você já está vindo para trás. Não precisa dar aquela recolhida de perna que nem a gente faz na boxe, entendeu? Fechei o joelho, eu vou para trás, voltei para o neutro. Posso fazer um adendozinho, né? Voltar um pouquinho naquela parte lá do direcionamento do fluxo de ar, tá legal? O fechar o joelho ele já é efetivo para dentro do túnel, tá bom? Mas só um aquém aí para quem queira potencializar o movimento, tá? Às vezes a gente vem acelerando de frente, no movimento à frente forte para chegar na formação e a gente precisa frear forte, né? E aí, talvez só o movimento de juntar os joelhos ele não ajude tanto, não seja tão efetivo, tá? O movimento máximo para você conseguir essa freada é você juntar e abaixar um pouco o joelho. Dessa maneira, quando você você junta o joelho e abaixa um pouco ele, você tenta direcionar o fluxo de ar todo para frente, tá? Se você só junta ele, né, naturalmente, inconscientemente, você vai abaixar um pouquinho esse joelho abaixo do centro de gravidade que você está. Se você propositalmente junta ele e tenta colocar o joelho para baixo do teu centro de gravidade, você direciona todo esse fluxo de ar para frente e aí é o que você tem de máxima efetividade de freada do movimento à frente que você tem, ou então o máximo de efetividade num backslide que você precise deslocar de costas numa marcha ré, tá legal? Então, esse movimento realmente de fechar o joelho quando você está no túnel, ele já é efetivo, porque ele é um movimento muito forte, principalmente que você
direciona todo o fluxo de ar pela parte do... Ele vai ser direcionado por todo o seu corpo, né? Por todo o seu upper body, porque você fecha o joelho e o vento começa a ser direcionado pela frente do seu upper body para você, e esse fluxo de ar que tem toda pela frente do seu upper body vai te dar uma reação forte para trás. Tá legal? Então, quanto mais você fechar controlado e abaixar um pouco o joelho, quanto mais você abaixar o joelho, mais você vai mudar o seu pitch e vai gerar um momento para trás muito mais forte. Tá legal? Esse movimento mais forte tá no próximo vídeo aqui que eu vou passar. Então, vou passar para o próximo aqui, que justamente tem um exemplo desse, quando a gente está vindo. Então, aqui, a ideia justamente desse vídeo aqui é mostrar que o upper body, você pode ver que ele fica muito mais solto. Você coloca o braço para baixo, o outro braço para baixo, você não começa a girar. Tá? Por quê? Porque você está voando efetivamente a parte de baixo do corpo. Então, esse movimento aqui, que é justamente o que o Thomas falou, de fazer essa concha com a perna, é o freio mais forte que você tem, que vai te jogar para trás e para cima ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nessa descida que a gente vem numa formação, o movimento de parada é justamente essa concha. E se você mantém nessa concha, obviamente você vai começar a subir de novo. Por quê? Porque você está colocando toda a pressão dentro do buris. Todo o que você pode ter de recurso ali do buris está calçado no vento, te jogando para cima. Ou mais lento do que a formação, né? Não para cima, para cima efetivamente é só no túnel. E aqui uma coisa legal de ver aqui é justamente a parte das curvas. Então, se vocês observarem aqui, ó, a curva ela realmente é o joelho que dita a curva e é o joelho que para a curva. Então, eu começo ele com o joelho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu pausar aqui um pouquinho, que aí vai ficar mais fácil de... Calma aí que agora vai. Aqui, ó. Se vocês verem, tem um joelho para baixo, a parte do upper body, ela não está fazendo toda aquela curva que a gente faz na box. O joelho para baixo que está direcionando toda a curva, e o joelho oposto é o que vai parar essa curva. Tá. Então, Jordão, aqui rapidinho, deixa eu vai lá. só frear. Antes da gente mudar, que a gente tem um comentário aqui no chat. Gezer, respondemos a sua pergunta aí sobre baixar o joelho, né? Podemos ir para o próximo movimento? Não sei se ele está com a... Sim, é aquela Então estampada. vamos falar de curva. Oi, Pode perguntar. É aquela estampada chegando na formação que dá aquela estampada assim, expondo os buris para baixo, né, para frente, para dar o freio. Em relação a esse recurso do joelho, ele se assemelha em efetividade, ele é mais, ele é menos, é mais nesse sentido, né? Dá aquela estampada mesmo assim, oferecer a lateral interna do buris na direção da formação, né? Qual seria a efetividade disso? Porque dá certo, eu já experimentei, mas comparando assim com o joelho, eu gostaria de aprender um pouquinho mais nesse sentido. Vamos lá. Vamos analisar junto rapidinho. Esse vídeo aqui ele está justamente nesse mergulho, ó. Vou deixar ele rodando aqui no comecinho. Mas vai lá, Beleza, Thomas. pode deixar. Vamos lá. Vamos analisar a parte do fluxo do ar que está passando por ali, tá legal? Que eu acho que é o mais interessante disso tudo. Essa estampada do buris, né, que a gente faz tipo o pé do Chaplin ali, eu sei o que você está falando, tá legal? É tipo o pé do Chaplin, faz aquele pezinho de Chaplin ali e bota o pé lateral para poder colocar o buris no vento daquele jeito lá. Isso, perfeito, tá? Para tentar diminuir a velocidade à frente. Você consegue pausar aí, Zordai, na hora que você faz aquele movimento ali? Se você pausar agora, fica show de bola. Agora. Tá? Fica fácil, fica melhor da gente explicar. Ó, tá? Se você parar para analisar isso, ó, o que você faz aí quando você coloca o buris no vento? Você ajuda, se o corpo dele tivesse um pouco mais flat com relação à relatividade do vento ali, a gente conseguiria analisar o seguinte, tá?
a quantidade de pano que a gente tem ali, ele vai ajudar você mais a não passar para baixo do que a frear o movimento à frente, tá legal? A parte de freada do movimento à frente, ela é mais efetiva se a gente pegar, por exemplo, o corpo do Zordai aqui e o joelho dele tivesse um pouquinho mais atrás e o corpo dele tivesse mais flat. Você concorda que a quantidade de área que você teria ali exposta no vento, direcionando o fluxo para frente, da frenagem do movimento à frente, ele é muito mais do que eu tenho de buris? Tipo assim, para eu poder direcionar o fluxo de ar que eu tenho aqui no meu buris para jogar ele para frente do meu corpo aqui, eu teria que estar com o meu pé abaixo do meu joelho, né? Então, tipo, acaba que esse movimento de estampar o buris ali, ele serve mais como você frear a velocidade que você está caindo verticalmente do que para frear o movimento que você está fazendo à frente, tá legal? Ele vai te ajudar nesse sentido. É um movimento que requer mais habilidade, né, para poder fazer isso. Mas se você analisar aqui a parte de fluido, da dinâmica do fluido do ar, do fluxo de ar que está passando pelo seu corpo, você vai entender que isso aqui que eu estou falando faz todo sentido, tá legal? Então, inconscientemente, a gente faz isso, achando que está freando o movimento à frente, mas, na verdade, a gente está desacelerando a velocidade de queda livre muito mais do que freando o movimento à frente, tá legal? Posso só fazer um comentário? Esse movimento ele seria efetivo quando você está vindo na estádio, não movimento à frente, né? Agora, se você está vindo na estádio, sim, esse movimento é mais efetivo, mas movimento à frente, não. Movimento à frente é o que o Major Thomas falou. Felizmente, essa quebrada que você está de quadril para colocar o buris no vento, ele não vai te frear o movimento à frente, ele vai diminuir sua razão de queda. Beleza, Israel, agora explica para a galera o que é estádio. Não, aí é com os Zordai. Vamos voltar lá no Big Way. Bom, galera, estádio é aquela aproximação. Então, assim, calma que talvez eu tenha me confundido aqui na pergunta. Eu tinha entendido que a pergunta era justamente esse movimento aqui, quando a gente está chegando numa formação, meio que num dive um pouco mais rápido, que é parar. Então, assim, esse movimento, tanto que você pode ver aqui no túnel, a gente está lá atrás e desce freando. Com certeza, a gente não tem um movimento tanto à frente, a gente tem um movimento muito mais abaixo do que à frente. Então, esse movimento aqui, como o Thomas falou, a gente para muito mais a queda do que para o movimento à frente. Então, o movimento à frente, se a gente olhar aqui, o que está realmente parando o movimento à frente é o peito aqui, nesse caso aqui é o Cássio aqui, estampado, que ele está ajudando a frear o movimento à frente. E o buris ajudando a frear o movimento para baixo. Certo? A estádio que o Israel falou... Vai, fala. A estádio que o Israel falou é justamente aquele movimento para chegar numa formação que a gente vem descendo como se fosse um estádio de um campo de futebol, né? A gente vai para frente, para baixo, ganhando um pouquinho, até que esse movimento fica bem mais fluido e vai descendo numa diagonal, como se fosse seguindo a diagonal do estádio. Vai lá, Vivi, você tinha uma dúvida? Não, beleza. Só para falar que geralmente é a aproximação mais comum, né? Imagino que é esse dive aí misto, que é meio abaixo, meio à frente. Na verdade, o dive que quando a gente sai do avião lá, que, por exemplo, você sai nas primeiras linhas de dive e tudo mais, a gente geralmente tem que dar um dive porque a formação já saiu a, 2 segundos antes de você, então eles já estão muito lá embaixo, você ainda tem todo o relativo para cobrir, né? Digamos assim. Então a gente sai num dive muito louco, e o problema é que você está chegando num dive, a formação já está numa velocidade de queda normal, né? Então você tem que frear aquele movimento. E aí o frear o movimento para baixo, que você está vindo muito rápido, é essa concha que a gente faz com o buris e segura até chegar, quase equalizar a volta para a posição da mantis, equaliza a razão de queda e vai se aproximando em estádio. Resumidamente falando, né? Obviamente, tem muito mais teoria para falar aqui sobre isso. Não, perfeito. Mas vamos para o próximo tópico. Vamos falar um pouco de curvas, né? Já estava começando ali a falar de curvas de perna. Continua aí, Isso. Zordai.
Então, é que eu não sei se tem mais alguma dúvida e tudo mais, mas vamos voltar aqui na parte da curva de pernas. E uma coisa até que o Thomas falou, justamente, se a gente pensar lá naquela imagem inicial lá da Mantis, que a gente tem muito mais o upper bar aqui, o que a gente está falando? Se você fecha as pernas, você está realmente fazendo com que o vento flui todo só pelo peito, né? Então é justamente por isso que ele começa a te mandar para trás, porque o Burris para de dar aquela sustentação na parte de trás. Da parte de curvas, acho que esse aqui tem um exemplo bem legal, que é justamente, ó, vai começar a curva. A gente pode ver aqui claramente o centro de gravidade aqui, né? Ou seja, o selado, ele continua sendo selado, a parte do upper body está bem mais neutra, e o que efetivamente está fazendo o corpo fazer o movimento é o joelho. Então, o joelho ele veio mais abaixo, você expôs mais esse pedaço do Burris aqui, e é ele que vai te fazer girar para aquele lado. E o stop do movimento, a mesma coisa, só que com a perna ao contrário agora, né? Então, quando a gente fazia lá na box, você joga um ombro, quando está no momento você não joga o outro ombro, é a mesma coisa, só que agora com a perna. E a diferença é que o input é muito mais rápido. Então, você coloca o joelho, quanto mais força você colocar no joelho, mais esse giro vai sair rápido. Lembrando que a perna é o contrário, né? Diferente da box que eu baixo o braço direito para ir para a direita, na Mantis, né, na perna, eu baixo a perna esquerda para ir para a direita, né? Isso mesmo. Muito bom. Me fala uma coisa, é mais eficiente eu jogar o joelho bem para baixo ou eu deixar ele um pouquinho aberto? É para baixo, Vivi. Bem aberto. Vamos lá. Vamos analisar a parte de fluido de novo, tá legal? Vou tentar fazer aqui com o meu braço. Deixa eu ver se eu consigo ver o meu vídeo aqui, que eu não estou conseguindo ver. Se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês me falam, tá legal? Pensem que os meus braços aqui são as pernas, tá legal? O máximo de efetividade que eu tenho numa curva, tá? Vou fazer uma curva. Eu preciso abaixar e abrir um pouco ele, porque o vento vai bater aqui, ó, nessa parte aqui de dentro toda do Burris e vai dar um momento no meu corpo, tá? Então, o máximo de efetividade que eu tenho numa curva de perna é para baixo, só que 45 graus, porque eu vou expor toda essa área aqui. Igual quando eu estou fazendo com o braço, deixa eu fazer curva de braço na Mantis Position aqui, a perna funciona da mesma maneira, só que com muito mais efetividade, porque eu tenho uma área muito grande, que é o Burris. Então, quanto maior o Burris, ele vai me dar essa efetividade de eu fazer a curva e de eu frear a curva. E o máximo de efetividade que eu tenho é 45 para baixo, 45 inclinado, mais ou menos 45, porque é onde eu vou ter a maior área do meu Burris exposta no vento, que vai dar um momento no meu corpo para poder girar para um lado ou para o outro. Qual que é o erro comum que a gente vê, pessoal iniciante lá no túnel, fala para o instrutor de túnel que não voa belly fly, os caras voam muito lá no túnel, eu aprendo muito com eles lá, principalmente free fly, dinâmico, quando eu vou lá, mas é uma falha grande que tem, eles não conseguem passar para o aluno que está iniciante de belly fly esse movimento da perna, né? Tipo, a perna está lá em neutro e você precisa comandar a curva. Você precisa botar o joelho para baixo e abrir um pouco e expor o máximo de Burris que você tem no vento para você ter efetividade ali, o máximo de momento para poder fazer rápido. No início a gente faz mais devagar e aí conforme vai pegando mais experiência você consegue fazer mais rápido, começa neutro e para, o conceito do BBF, né? Você começa neutro e para, é a mesma coisa, você comanda uma curva, você precisa do neutro e da velocidade de parada, é difícil, cara, nem o Hayabusa, nem o Airspeed, você vê o cara fazendo a curva, ele praticamente já começa a curva e já comanda a parada, você vê o movimento de perna dele fazendo assim o tempo todo, né? Para poder parar, porque quanto mais rápido você faz e você dá um momento, mais rápido você precisa voltar para o neutro e frear para poder parar e não transmitir essa inércia para o resto dos integrantes do grupo. No início, qual que é importante? A gente ter o controle disso, fazer isso controlado. Então, a gente começa fazendo devagar e pouca efetividade, para ir lá na frente, quando está bem experiente, começa a fazer com mais velocidade, mais efetividade. Isso aí consegue
ter um aproveitamento melhor no sentido de fazer as curvas de perna. Legal? Quanto maior o bures, mais vai ser efetivo com relação a isso. O que eu queria falar com relação ao que eu vejo um erro comum, o pessoal vai lá para o túnel, aí não está com macacão de bures, está aprendendo a fazer as curvas de perna, em vez de fazer para baixo, a pessoa abre a perna assim de lado, e aí fica com a perna flat. Aquilo ali dá um pouquinho de efetividade, mas dependendo da situação, ela comanda a curva para um lado e ela faz a curva para o outro, porque ela, na verdade, ela em vez de fazer a curva para um lado e dar a efetividade por dentro da perna para poder girar, ela bota aquela perna flat e aquilo ali gera um movimento para o outro lado, né? É engraçado, eu fico lá no túnel vendo direto isso acontecer. O pessoal do túnel tem muita experiência de free fly, mas essa parte da parte belly fly, da parte mantis, aplicada ao voo de four-way, eles acabam pecando um pouquinho pela falta de experiência, a maioria não é paraquedista, eles não têm esse know-how, e aí a pessoa bota o braço flat, a perna flat, tem que botar essa perna no vento para fazer curva para lá. Aí ela, em vez de botar para baixo e ter o vento aqui nessa parte de dentro para girar, ela coloca a perna muito flat, abre a perna flat para cá, aumenta a área aqui e, na verdade, faz a curva para o outro lado. Até a gente fica vendo de fora e fala assim, caraca, erro comum isso. Não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes que eu vi isso acontecer no túnel. Ótima dica, hein? Então, quem quiser aí fazer belly fly, procure outros belly flyers para treinar. É a melhor coisa que vocês farão. Efetividade. É uma coisa que a gente sempre comenta na área, né? Tipo, você vai treinar free fly, pegue um free flyer, não pegue, né, alguém que voa barriga e está iniciando, e vice-versa. Eu vejo muito isso, né? Estou frequentando bastante o túnel. O pessoal que está começando no belly fly, exatamente pegando atletas de free fly para treinar belly. Não vai ter tanta eficiência, né? Vai aprender, mas não vai ser tão eficiente. Isso aí. Verdade, muito bom. Alguma dúvida sobre curva, galera? Tudo bem, né? Fala aí, Gordai. Não, e por último aqui... Deixa eu ver se eu não errei. Deixa eu repetir. E por último aqui eu coloquei justamente um para explicar aqui, digamos, botar um pouco junto a curva, o controle de nível e tudo mais, quando a gente pega por que a mantis e não a box, por exemplo, quando a gente vai fazer uma formação. Então aqui a gente tem um giro de bloco, onde, se você olhar as peças, elas estão gripadas pelos braços, né? Então você já não tem mais toda o poder do braço e tudo mais, você já não tem mais o que fazer com o braço. Você já não tem mais o que fazer com o braço, né? Então, efetivamente, o controle é todo pela perna. Então, eu vou primeiro deixar ele rodar e depois eu dou alguns pausas, né? Então, o bloco ele é todo girado com alguma peça, por exemplo, sem ter mais controle sobre todo o corpo. Então, por isso que a gente trabalha muito mais efetivamente só com a perna. Né? Então, eu vou voltar ali naquele primeiro bloco, que ele tem uma coisa muito interessante aqui. Então, por exemplo, a gente faz uma transição em nível, e se você olhar lá do outro lado, já tem um freio aqui, que é um joelho mais para baixo, justamente dando a sustentação e parando o movimento para você não cair lá do outro lado do túnel, né? Enquanto as outras duas peças de baixo, as duas peças da ponta vão rotacionar também e fechar a rotação. E nesse outro bloco, a peça que está no meio, efetivamente ela está sendo rodada, ela só pode ajudar, e aí sim, ajudando com o braço para poder fazer com que a rotação aconteça mais rápido. Aqui tem algumas rotações desse tipo, né? Legal, a ideia era... Deixa eu perguntar uma coisa. Alguma vez no four-way vocês já usaram curva de braço ou é só tipo de enfeite mesmo, a curva de braço da mãe?
Não, então, a gente usa a curva de braço, mas quando a gente quer acelerar algum movimento ou estabilizar um giro individual, né? Aí a gente acaba usando um pouco o braço. Não falar, não é para usar o braço. Cara, isso é balela, você voa o seu corpo inteiro, tá? Tipo, no fórum a gente prioriza o uso das pernas em detrimento do braço por causa dos grips, tá bom? Mas existem alguns giros de bloco, principalmente. Muitos atletas, eles giram, o giro é feito individual, né? Bloco 7, bloco 14, o bloco 4 do front também, ele faz um movimento, dependendo do atleta, ele faz um movimento à frente, um giro, e depois um movimento atrás para entregar a perna. Então, dependendo da posição que você está e dependendo do giro de bloco, esse papo aí de que o cara não usa o braço é mentira. O braço, ele acaba sendo utilizado para compensar alguma posição, porque o nome da modalidade é trabalho relativo, né? Então, você está girando em função dos outros atletas do seu time, e por mais que a ideia seja cair no rover, vez ou outra, a coisa ela se torna tão dinâmica e a velocidade acaba sendo tão grande que dá uma derrapada. Que um giro de bloco onde você gira, por exemplo, o 4, que você gira toda a parte de trás da peça e o front ele gira sozinho, por mais que o time seja treinado, pode ser que em algum momento dê uma derrapada, né? E aí você acaba ajudando com o braço para poder corrigir a posição, para acelerar um giro ou para corrigir no meio de um giro um movimento atrás, o tempo todo. O salto é o tempo todo brigado com o teu corpo todo para poder melhorar o seu posicionamento com relação ao posicionamento dos outros integrantes do time. Então, esse papo de que não usa nada o braço é muito romântico, principalmente no alto rendimento. Você quer fazer um salto que vai fazer no pulsível uma média de 23, 24 pontos. Excelente, muito bom. Vocês querem falar um pouquinho da técnica de curva de braço, então? Só mostrar para a galera como é que é uma curva de braço? Eu acho que só complementando, Vivi, eu acho que é bem isso aí mesmo que o Thomas falou. Teoricamente, a gente faz a curva com a perna, né? Mas no final das contas, você usa... Se você vê que você está ficando abaixo, você acha que eu não vou usar também o upper body para dar uma compensada se eu estiver perdendo nível com a parte do meio da formação? Então, você acaba voando o corpo inteiro. A gente está falando aqui a teoria o mais, digamos assim, purista, né? Mas você voa o corpo inteiro. Vou dar um exemplo aí do bloco 17, que o nosso bloco 17, o Gabriel era mais pesado que eu e que o Marconi, né? E aí, só que ele voa na peça de cima junto com o Rodrigo, né? na formação que a gente voava até 2018. Na hora de fazer o 17 para pular por cima, ele abaixava a cabeça, ele botava o corpo dele todo flat para ganhar altura. Não tem como ele fazer isso só com a parte de baixo, ele usava o corpo todo, usava o braço, usava até a cabeça, se pudesse ele abria até a boca para poder pular. Meio o Marconi, que somos mais leves que ele, né? Então, na hora do vamos ver, você acaba usando o corpo todo, não tem essa de só pode usar a perna e tal, você acaba usando o corpo todo para corrigir. O salto ele é o tempo todo corrigido, né? Desde o instrutor FF, o aluno, até o pessoal que está voando fora em alto rendimento lá, o Hayabusa, o Airspeed, que são os dois, o Paraclet, que agora passou o Arizona no último Nationals. Você acaba usando o corpo inteiro. Preferencialmente, não é romanticamente, tecnicamente, não existe salto perfeito, principalmente fora o ace, se corrige o tempo todo. O áudio aí do Thomas. Voltou. Beleza. Não, o meu eu desliguei o meu. Finalizado. Beleza. Então, só para a gente falar sobre a curva de braço, né? A Mandes, ela tem uma curva de braço. Como eu mantenho meus braços a 45 graus, a ideia é deixá-los paralelos
Então, eu acabo girando um para ficar paralelo ao outro. O input da mão ao contrário. Então, eu baixo a mão direita para virar para a esquerda, assim como a curva de perna. Tá certo? É isso aí. Então, tipo, eu tô com minhas mãos a 45 graus, eu tenho sempre que raciocinar no efeito que o vento vai gerar sobre o meu corpo, né? Se eu tô com as duas mãos aqui a 45, eu tiro uma, naturalmente o vento vai bater aqui dentro e vai dar uma reação para cá no meu corpo. Se a gente pensa e previamente a gente está acostumado a pensar como que funciona isso, eu faço muito voo mental, né? Eu procuro sempre entender como é que o vento ele vai reagir no meu corpo, que reação que ele vai dar no meu corpo. É sempre com relação física, a momento. Se eu boto os dois a 45 graus, então o máximo que eu tenho de efetividade com dois braços é colocar o braço aqui, porque eu vou ter aqui e aqui de reação para fazer a curva para esse lado. Eu não estou falando lado esquerdo ou direito, porque acho que está meio no espelho a imagem, mas se eu tenho as duas a 45 aqui, eu tenho ar aqui e aqui, então eu tenho o máximo de efetividade para fazer a curva nesse sentido e o contrário nessa situação, né? E se eu boto só uma aqui, boto uma neutra e boto um aqui, isso aqui já dá um momento no meu corpo que vai gerar o meu upper body. Então, se você, em vez de raciocinar, quero fazer curva para a esquerda ou para a direita, você conseguir visualizar o que vai dar de reação essa posição corporal com relação ao vento, isso aí fica muito mais natural do que você ficar raciocinando. Eu quero fazer curva para a esquerda, eu abaixo o braço direito, boto o esquerdo no vento. Você tenta visualizar o tempo todo como é que vai ser a reação do vento no seu corpo, né? Aquele lance da mão, de novo, a mão no vento, para o lado de fora do vento, o que vai dar, o fluxo de vento que vai dar de reação de momento com relação ao que você coloca, que você expõe no vento. Isso ajuda muito. Muito bom. Então, Eu não separei nada aqui, Vivi, de side slide. não, tudo bem. Vamos, a gente já falou para frente, para trás, já falamos de curvas, né? Curva de perna, curva de braço. Depois a gente vai falar de track. Vamos falar de para cima e para baixo. Então, é um movimento importante. Se você quiser comentar um pouco as diferenças do Bures, da posição da box para mancha. Tá, vamos lá. Acho que estava lá no primeiro vídeo, eu acabei passando meio rápido aqui. Mas o para cima e para baixo, quando a gente está voando na mantis, né? Então, como a gente tem a perna, ela tá lá um pouquinho separado e o Bures calçado no vento, né? Então, se você só calçar mais o vento no Bures, você já está caindo mais lento do que você estava caindo antes. Então, isso é um movimento, digamos, mais simples para você fazer, que é, digamos assim, você está quase no nível da formação um pouquinho para baixo e que é só garantir que você vai continuar ali. Então, calçar um pouquinho, que é bater realmente os dois calcanhares, você já está calçando um pouquinho mais o Bures no vento e ele já vai te dar mais sustentação. Além disso, a gente ainda pode disselar um pouco, ou seja, você faz aquela calçada e dissela um pouco, juntando um pouquinho do que a gente aprendeu lá na box, você está dando ainda mais sustentação. E o último recurso, que é quando já está muito lá embaixo mesmo, é você dissela, calça o Bures e usa todo o upper body. Então, você joga o upper body lá, estica os braços bem lá na frente, calça a cabeça, que nem o Thomas estava falando do teammate dele, calça a cabeça e aí você vai realmente subir muito mais de qualquer outra forma. Não sei se entenderam ou não. Eu estou te ouvindo. É engraçado, quando eu aprendi, aí até é uma dúvida minha, vocês podem me tirar. Melfi, deixa no mudo aí que você está com barulho de fundo. Eu desativei o microfone dele. Boa, valeu. Quando você vai para cima, na mantis, o que eu tinha aprendido era mais levantar o cotovelo, né, para fazer a parte do upper body, não tanto esticar. Então, segurar a bubble mais aqui. E o peito também, lógico, né? Mesmo que eu disser um pouco, mas o importante é eu estar fazendo essa concha no peito. Até porque se eu fizer só com o Bures, eu vou ter
mais área atrás, isso vai me gerar um desequilíbrio, então eu tenho que compensar com uma área na frente. Estou falando besteira, mais ou menos? Então, o que eu comentei é que, tipo assim, o que eu comentei são níveis diferentes digamos, da roubada que você pode estar, né? Então, por exemplo, você está quase no nível da formação, você você fez a sua aproximação final, você estava indo para frente e perdeu aquele pouquinho de altura, mas você não quer você não adianta você virar, voltar e voltar para estágio, não, você já está na altura. Então, se você só calça um pouquinho o bures, você já vai indo para frente e voltando para sua posição na aproximação final, certo? Agora, se você foi lá para baixo, você vai ter que voltar. Aconteceu comigo e com o Frota uma vez. A gente foi fazer uma saída e nisso, cara, ele não sei como, ele ficou amarrado na minha perna e os dois foram embora, a gente foi embora. Quando a gente soltou, a formação estava lá em cima, mas muito em cima. Os caras estavam quase saindo do avião ainda. Cara, aí foi virar de lado, a gente calça o bures de sela, joga o braço e ainda apoia com a cabeça. Tá? É todo o recurso que você puder para segurar vento. Entendeu? Então, assim, é como o Thomas falou naquela hora, você voa o corpo inteiro, né? Então, assim, o ajuste pouquinho é calçar um pouquinho mais o bures. Um ajuste um pouquinho mais forte é calça um pouquinho o bures e estica um pouquinho o braço. Então, a sua mão está mais ou menos aqui, ela vai um pouquinho para frente aqui. Mas você acaba ganhando aqui no ombro também, né? Então, você esticou um pouquinho o braço. E o máximo é realmente segurar o tudo que você pode. Entendeu? Beleza, muito bom. Isso para ir para cima e para baixo. Para baixo, todo santo ajuda. Para baixo, assim, até mesmo quando a gente está na boxe e tudo mais, que a gente fala, tira a área, né? Então, se você já está com a mão aqui, se você só fechar o cotovelo aqui e manter selado, quanto mais você selar e fechar o cotovelo, mais para baixo você vai. Assim, acho que eu tive uma situação que eu estava muito acima, mas eu já estava na posição, não adiantava eu dar um dive, porque a formação já estava no meu quadrante e tudo mais. Cara, fechei toda a área, inclusive fechei um pouquinho as pernas. Segurei o bures um pouquinho calçado para não ficar indo muito para trás, mas fechei as pernas. Você cai no lugar, digamos. Tira a área, basicamente. Beleza. Eu, quando ensino esse movimento para os alunos, eu sinto, às vezes, uma dificuldade. A tendência das pessoas, quando a gente fala no primeiro momento de, né, baixar o cotovelo, ele acaba contra-arqueando o peito, o que é o movimento inverso. Então, tem que ficar claro que o cotovelo, eu sempre falo, né, vai juntando ele mais próximo ao corpo, mas mantendo a parte de cima selada, né? Acho que a chave para o todo a sela nunca muda. Então, você continua selado o tempo inteiro. Então, mesmo quando a gente quer ir para cima, esse pouquinho que eu estou falando, que a gente calça o bures, você continua selado. Porque se você perder a sela, você perdeu o centro de gravidade, digamos, aí você começa a sambar de um lado para o outro. Então, a sela é mantida em todo momento. Beleza. Acho que a gente perdeu o Major Thomas, mas também a gente está terminando. Vamos para o nosso último tópico, que é o delta versus o track. Vamos lá. Na verdade, esse tema até é bom porque o track é o salva-vidas em qualquer tipo de jump, né? Então, até para os free flyers e tudo mais. Então, assim, aqui eu coloquei justamente um pouquinho da diferença. Eu quis colocar os dois juntos aqui justamente porque a gente fala muito de track. A gente acaba fazendo delta, algumas pessoas fazem no AFF e tudo mais, e até a gente pensa que está fazendo track, mas está fazendo um delta. Então, legal dessa figura aqui é justamente mostrar a diferença entre os dois movimentos, né? Então, se a gente pegar aqui na parte do delta, eu tenho sim os braços para trás, as pernas para trás, mas se você olhar aqui a posição do corpo, ele ainda está selado. Então, isso me gera um movimento à frente, sim, mas também um movimento para baixo. Então, eu acabo indo para frente, mas perdendo altura. Enquanto no tracking, a ideia é justamente a gente não ter essa parte do corpo selada. Então, pode ver que os ombros estão mais baixos aqui, ó, o braço mais próximo ao corpo, não tão para cima. O corpo desselado, uma curva totalmente contrária aqui da perna. Por quê? Porque eu quero efetivamente ganhar deslocamento à frente, mas não perder altura ao mesmo tempo.
Então, acho que nessas fotos aqui, ó, dá para ver bem a diferença entre um movimento, entre uma posição e a outra posição. E aí, quando eu estava até conversando com a Vivi e tal, falando dessa diferença aqui e tudo mais, ela perguntou, poxa, mas vocês usam o delta? Sim, a gente usa, por exemplo, quando você está num dive, quando você saiu da forma, você está num dive, você fez um dive bem grande e achou que aquele dive já ia chegar na formação e você fez o freio. Só que no final das contas você ainda continuou alto e um pouquinho longe. Eu não vou fazer um outro dive. Por quê? Porque eu já não tenho mais distância suficiente para fazer um dive, virar a cabeça para baixo e efetivamente mergulhar. Então eu faço um delta que vai me levar para frente muito mais rápido e vai me deixar cair. Então aqui eu perco bastante sustentação de vento, então ele vai fazer eu cair muito mais e eu vou chegar na minha posição e vou só frear. Não preciso fazer aquele freio todo, porque eu não vou estar mergulhando tanto, mas eu ganho toda essa distância que eu preciso percorrer. Beleza, as fotos são bem ilustrativas, né, da diferença. Dá licença. O tracking, você não perde temperatura por causa que você pincela, seria isso? Isso. Ah, tá. Você está segurando o vento aqui, né? Uhum. Eu pensava o contrário, tá? Como assim? É o Maurão, né? Eu tenho que quase que fechar toda a minha perna, certo? Sim. Com boots, né? Está falando para o delta ou para o track? Não, estou falando do track. O track é certo para você fazer uma separação antes de comandar, é o track, certo? Isso. Certo. Então, eu tenho que fechar praticamente toda a minha perna e juntar o meu braço o máximo que eu puder, bisselando. Exatamente. Dá para você ver bem a diferença das pernas aqui, ó, entre uma figurinha e outra. Olha, e as fotos também, né? Olha, ó, as pernas, basicamente aqui eu tenho uma posição selada, só que com as pernas mais esticadas e os braços para trás, certo? Enquanto no tracking, eu tenho totalmente desselado, as pernas juntas, os braços juntos, para segurar o vento aqui, com tudo que eu posso, e desselar para justamente poder ir para frente. E o Bruce vai me dar essa potência aqui na parte de trás, entendeu? E você fica com a cabeça para baixo. Quer dizer... Não, olha a diferença da cabeça aqui das figurinhas aqui, Maurão. Ó. A cabeça mais à frente, tá vendo? E a cabeça ó, mais reta. Olha como ele tá olhando muito mais para baixo e ela tá olhando muito mais para frente. Tá. Agora, vou perguntar uma coisa. Quando você faz eu sei que não é aqui, tá? O desloque, você está mais perto do track do que do delta, certo? Desloque é muito mais perto do track. Seria mais... É o ângulo, né? Quando a gente fala de desloque, a gente começa a brincar com ângulos. Aí não é tão importante a minha relação de movimento a deslocamento por perda de altura. Eu acho que essa é a grande diferença. Tá. Maurão, um outro detalhe que você estava falando do braço colado no corpo é para quem domina esse movimento, tá? Porque se a gente falar para todo mundo, estica as pernas, descela, estica as pernas e braço colado, vai tomar um capote absurdo. Então, a primeira coisa no track é descela para você diminuir a sua razão de queda, junta as pernas e estica. Com o passar do tempo e com a sua evolução, né, no domínio dessa posição, que você vem colando os braços. Então, para quem está começando, o ideal é descela, estica as pernas, né, e vem juntando as pernas. E aí, no decorrer do tempo, você vem cada vez fechando mais os braços, porque você já começa a ter o domínio do voo no ombro. Só isso. Entendi. Legal. Isso, legal. Legal que a gente já está entrando na pergunta do Fabrini aqui, referente ao movimento que passaram para ele. Então, para aluno, realmente, a gente passa uma posição mais aberta, porque é mais estável. Quanto mais fechada minhas pernas e mais colado no corpo meus braços, mais instável fica a posição. Então, a gente começa aberto e vai treinando aos poucos para ir fechando, até conseguir chegar na posição desse rapaz da foto. Seria a máxima performance que eu tenho do track.
Legal, legal. Ô, Vivi, o que eu ia falar era exatamente sobre isso aí que tu falou, mais ou menos, né? Porque, cara, eu só fui descobrir a diferença do Delta aí pro tracking vendo o vídeo de base jump. Que, pô, no base jump eu acho que eles fazem muito mais tracking do que Delta. Isso não é muito passado para os alunos ou então até para o pessoal que é catear, né? Então, deveria. O problema é que não é obrigatório o BBF como catear. Então, a pessoa ela fica livre para correr atrás da sua própria informação. A gente, enquanto categoria aluno e instrução, nós, instrutores, a gente tem que garantir a segurança do salto. Então, o movimento à frente, mas garantindo estabilidade, garantindo heading. A gente não está no nível de detalhe de performance. Isso realmente o atleta tem que buscar depois com coach, né? Evoluindo o seu estudo. Ah, entendi. Tranquilo. E o tracking, querendo ou não, é um voo sempre em evolução. Todos os saltos que eu faço é uma coisa que eu tento melhorar. Alguns dão um up muito grande, outros nem tanto, mas é uma coisa que a gente usa em todo salto, né? Então, é uma coisa que efetivamente a gente pode treinar em todos os saltos. E aí, Vivi, você até comentou uma coisa que é interessante, que eu também acho que foi uma diferença grande da box amantes que eu não falei lá no começo, que é a gente efetivamente, a gente começa a aprender no Delta, isso já garante que a gente vai para frente, dá estabilidade e tudo mais, a gente vai buscando esse tracking mais perfeito a cada salto e tudo mais. Acho que essa também é a grande diferença, digamos, da box para amantes. Então, assim, em amantes, querendo ou não, que nem o tracking, ele é mais instável com os dois braços mais juntos. Amantes, para quem nunca treinou no túnel e tudo mais, é uma posição mais instável. Você está voando com digamos assim, com metade do seu corpo, no extremo, né? Então, é uma coisa que realmente precisa ser buscado, precisa ser aprendido, e é muito mais fácil você aprender, por exemplo, no túnel do que você querer aprender em queda livre. Não tem tempo, efetivamente, para você trabalhar com isso. No túnel não dá, né? Oi? Esse movimento, especificamente no túnel, não dá para aprender. O tracking? Dá. Dá, que eu já fiz. Eu já vi uma galera treinando com a cabeça na quina ali, com o nego segurando. Não, o que acontece o instrutor segura no buris, na parte de fora do buris ali na porta, justamente para você treinar o heading. Ou seja, você tira os braços, o que acontece? Automaticamente o seu corpo mergulha para baixo, e aí conforme você vai efetivamente ajustando o disselar, calçando as pernas e tudo mais, você começa a voar reto no túnel. Então, tem um movimento tem um exercício para treinar o tracking no túnel. Justamente para treinar o disselar, conseguir voar disselado em qual momento que você faz. É o dissela que se não cai com a cara na grade, né? É isso mesmo. A hora que você começa a tirar o braço, assim, a sua cabeça vai indo para frente. A tendência é mais você olhar para baixo, né? Uhum. Aí que você tem que efetivamente começar a ir ganhando para você conseguir trazer o braço até junto do corpo. É legal, mas é parcial, né? A gente treina a parte de cima do corpo que dá o ângulo, né? Não é um momento que dá para treinar 100% no túnel. Não, 100% não, 100%. Agora... Mas dá para treinar no chão, Vivi. Não, sim, claro. Tem a resistência do ar, mas dá. Você tem que ter uma confiança no instrutor para te segurar ali, hein? Imagina se for certo. Mas o instrutor é para ser de confiança. Certo? Tá válido. Gente, então a gente tem mais 5 minutinhos aqui, terminamos nossos tópicos. Vou abrir para perguntas. Alguém mais tem dúvidas sobre movimentos, curvas, up and down? Cara, a dúvida que eu tinha era sobre o slide, o side slide, que esse é o ponto, eu acho que é o único assim que eu nunca nem
corri atrás de saber também. Tá. Vamos lá. Bom, o side slide. O side slide que a gente, se você olhar lá num dos vídeos que eu mostrei ali, que a gente tem um giro de bloco, né? No final das contas, eu não consigo fazer o side slide porque eu estou gripado pelas pernas. Então, eu só ajudo com os braços. Mas se você olhar, o braço está indo justamente para o lado e me jogando para girar para o outro lado, certo? Então, como o Thomas falou, a gente não faz aquele ângulo aqui, isso vai jogar o vento para cá e vai me girar para o lado de lá. Então, a mesma coisa. Se eu fizer com os braços assim, eu estou ajudando ao vento passar todo para lá e vir para cá, certo? Principalmente na mantis, como é que a gente faz isso? Então, assim, o braço ele ajuda, mas como é que faz na perna? Eu abaixo uma perna, que é a perna para onde eu vou fazer o movimento ir, onde o movimento vai acontecer, e eu compenso com a outra perna. Então, eu trago uma perna para baixo e a outra perna eu estico. Isso vai fazer com que o vento todo flui para esse lado aqui e vai me movimentar para o outro lado. Não sei se ficou muito claro. Deu para entender? Meu Deus, verdade, deu. Show de bola. Depois lá na escola eu fico mais dúvida por isso. E você pode slide só com a perna. Peraí. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais didática. Na verdade, a gente tem várias técnicas de side slide, tá, gente? No túnel, eu vejo muito comum o pessoal passando, e quando eu uso box, ou o pessoal menos experiente eu passo também, é uma mistura de curva de braço e curva de perna. Então, vamos supor que eu quero ir para a direita. Eu vou usar minha perna direita para me puxar e vou fazer a curva com o braço como se eu quisesse ir para a direita. Tudo isso vai me jogar para a direita. Estou fazendo a curva da parte de cima e da parte de baixo. Vou te deixar no mudo aqui, tá? Aí. Eu também posso fazer esse ângulo usando o peso do meu corpo. Então, se eu pesar um lado mais do que outro, isso aqui, em teoria, também já vai defletir o ar e me movimentar para o lado que eu quero. Tem gente que passa a curva de perna normal, a técnica da curva de perna, mas só apoiando o braço, né? Então, imagina os braços apoiados assim para o lado oposto, né? Então, também é uma técnica que é passada. Com buris, o que eu vejo o pessoal é voando mais a perna. Não quer dizer que ele não voa a parte de cima, porque se ele só fizer o input de perna, ele vai girar. Então, é tão imperceptível, porque com o ombro eu consigo gerar um pequeno desnível e compensar a curva de perna que eu estou fazendo. Isso já também me desloca para o lado. Então, o side slide ele é muito sensível, porque eu tenho que equalizar exatamente o input que eu estou dando com a parte de baixo, com a parte de cima do meu corpo. Se eu fizer uma parte mais do que a outra, ou eu vou girar, ou eu vou ter uma tendência de ir para frente e para trás, e não fazer no hover. Tá? Então, não sei se esclareci, mas, na verdade, existem várias técnicas que eu já vi o pessoal passando de side slide, né? Tem que ver, talvez, a que mais funciona para você, fazer um pouco de carrinho, testar algumas técnicas, ver qual que você se sente mais confortável e saltar para ver o que funciona para você. Qual técnica você acha mais fácil o equilíbrio para fazer esse movimento no hover, né? No hover, em teoria, né? Sem deslocar para frente e para trás, sem perder nível. Vivi, é isso aí mesmo. Acho que principalmente na boxe, eu acho que a gente aprende muito essa junção da perna com o braço, que é mais são duas curvas juntas, digamos, que vai te levar. Só complementando, com o Burris, efetivamente, que nem eu mostrei lá o vídeo que você faz a curva, né? Que você abaixa um joelho. Então, com o movimento do Burris, se você abaixar esse joelho e esticar o outro, só esse movimento aqui, ele já vai te levar para o lado, independente do seu upper body. Ah, verdade. Você estica a perna, é uma forma de você estar compensando. A outra perna que está esticada, ela está compensando o giro. Então, em vez de girar, você está fazendo aquela inércia do giro, só que você está fazendo uma quilha aqui que vai te jogar para o lado. Pô, show, valeu. Obrigado aí, pessoal.
Isso não faz com que você vá para frente, né? Você consegue, nessa compensada, você consegue só ir para o lado. Só para o lado, aí é justamente a questão da sela, né? Então você faz tudo isso, mas mantém selado. Você só está fazendo a deflexão efetivamente do que você tinha de vento que estava ali apoiado na sua parte de trás do corpo. Então você só está mexendo nesse voo, nesse vento aqui, certo? E esse vento que você está mudando é o que vai te dar todo o giro. Que nem, por exemplo, a curva, que vocês viram, a curva só com o joelho. Eu abaixei o joelho, eu estou girando no rover, certo? Eu não estou indo para frente nem para trás, não estou orbitando. Por quê? Porque eu mantenho o selado e eu estou mudando só o vento na parte de trás do corpo. Entendi. Legal. Só treinar no túnel isso. Essa é uma posição que efetivamente na minha opinião, pelo menos, ela depende muito de túnel. E graças a Deus, digamos, a gente está numa posição que hoje em dia nós temos túnel no Brasil disponível e tudo mais. Você conversa com o pessoal das antigas, por exemplo, o cara, para poder aprender a voar mantis e tudo mais, o cara tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que ir para a Rússia, tinha que ir para a Europa, porque aí não tinha túnel aqui disponível, para treinar tinha que ser alguma coisa assim. Legal. Agora a gente tem até na área, né, meu? Exatamente. Verdade. Pra caramba. Legal. Uma dica boa para quem quer voar de Buris é treinar range of motions também. O quê? Range of motions, na verdade é o primeiro. Quando a gente começa a voar de burros no túnel, um dos primeiros. Na verdade, até hoje eu faço. A primeira entrada minha que eu faço de treino individual é sempre o range of motions, que é o quê? É você manter selado, e nessa que você mantém selado, você tira um braço, mexe os braços, mexe as pernas, e você continuar mantendo o mesmo rover no mesmo lugar no túnel, mesmo fazendo qualquer movimento com as outras pernas. E aí você aprende justamente a compensar o movimento que você está fazendo. Por exemplo, você tirou um braço, você vai ter que compensar com alguma perna. Então, você aprende a compensar com a perna para você se manter no mesmo lugar, mesmo estando com o braço a menos. Então, você vai com o braço para o comando, por exemplo, você tem que compensar com outro braço, que nem a gente já aprendeu, mas você também tem que usar um pouco do ombro para poder ganhar um pouquinho de vento aqui no ombro, no cotovelo, e um pouquinho de perna para poder compensar essa falta de um braço que estava aqui sustentando um pouco de vento. Entendi. Como é que é o nome disso aí, dessa entrada? Range of motions. Eu vou escrever aqui no chat. Range of, ok. Legal. Isso é bom para quem está começando a voar de Buris, né? Ou está voando de Buris, eu estou falando, porque é sensacional. Eu vou de Buris, mas eu não sei aproveitar essa ferramenta, tá? Só aprender, preciso melhorar. Túnel, Maurão, túnel. Com certeza. Galera, chegamos a 1h30 de bate-papo, acho que por hoje tá bom, né? Falamos pra caramba aí das nossas posições possíveis de barriga. Espero que todos vocês tenham gostado. Convido vocês a voltarem quinta-feira com a gente. O tema também é muito legal. A gente vai falar sobre alguns exercícios de progressão, de velame, briefing de equipamento, briefings de turbulência, tudo aquilo que tem na ficha de progressão, a gente vai esmiuçar um pouco mais a fundo, tá? Então, agradeço demais a presença de todos vocês. Zordai, muito obrigado mesmo, essa apresentação foi show de bola. Agradeço o Major Thomas que fugiu aqui, mas está lá no churrasco da bebezinha dele, né? Gente, um beijão. Fiquem com Deus. Vi, eu só ia aproveitar o Zordai e o Israel aí, para vocês convidarem a galera para o próximo Big Way, que você já tem data aí. Aproveita aí para fazer o chamado aí, que tem bastante gente assistindo. Dia 19 agora, galera, 8 horas começa o nosso briefing, né? Como sempre, briefing de segurança e a preparação para o nosso treino, né? Mas é legal você falar com antecedência, porque eu já preciso pôr na folhinha aqui. Entendi, mas para a galera que está querendo treinar barriga e tal, é um ótimo momento para treino, bem barato e evolui pra caramba. É isso aí.
Dia 19, estamos lá. Puxa vida, legal. Show, estão todos convidados dia 19 para saltar com a gente. E todos os dias, na verdade. Todos os dias. Verdade, estamos lá direto, né, inclusive. Legal. Então, gente, beijão para vocês. Até a próxima. Show, galera. Valeu. Boa noite. Valeu. Galerinha do YouTube, eu estou encerrando agora. Depois eu disponibilizo o vídeo para todo mundo aí que quiser ver mais tarde de novo. Um abração para todo mundo. Abração. Falou, galera. Um abraço. Beijo, tchau. Valeu.